abençoado. Glória a Deus. Vocês estão bem, irmãos? Amém? Estão bem mesmo? Estão aqui ou já foram embora? Quem está aqui? Amém. Isso aí, convicto, irmãos. Temos que ter convicção naquilo que nós fazemos, naquilo que nós estamos propondo na nossa vida a cada dia. Amém? E eu creio, irmãos, no Senhor Ele tem trazido, coisas ao nosso coração ao longo desse tempo. Se você não tem percebido, mas eu queria que você tivesse esse cuidado de estar sempre ouvindo as mensagens que são ministradas aqui, e você vai perceber muitas vezes conexões de mensagens que talvez a pessoa nem veio numa outra, mas pregou algo como se fosse uma continuação, uma sequência daquilo que foi ministrado anteriormente. E o Senhor, Ele cada vez mais vai acrescentando em nossa vida. E um tema, irmãos, e eu confesso para você que eu relutei bastante em entrar nesse tema hoje, não por nada, mas simplesmente porque é algo que eu falo com uma certa frequência. E recentemente, se eu não me engano, em janeiro, nós falamos sobre isso, que é sobre unidade. Amém? Mas fui convencido pelo Espírito a seguir nessa linha, e é melhor coisa obedecer do que tentar fazer do nosso jeito, né? Às vezes a gente fica pensando, achando que a gente é mais inteligente do que Deus, né? Falando assim, não, você já falou sobre isso, vai falar de novo. Mas como é isso? Será que Deus não tem algo específico para nós nessa manhã? Amém? Então abra seu coração, fica ligado com aquilo que o Espírito vai estar ministrando ao seu coração nesse tempo. Amém? E eu quero começar com um texto base que nós sempre lemos, na verdade é uma referência dentro do Ministério Verbo da Vida, devido ao apóstolo Bud sempre citar esse texto, sempre começar por ele, principalmente nas conferências de ministros, que são reuniões que acontecem anualmente, e no período que ele ainda estava aqui entre nós, ele sempre abria as conferências com esse texto. Então, independente daquilo para onde a ministração ia, muitas vezes, às vezes assuntos até diferentes desse foco principal, mas ele estabelecia essa base como uma referência. Irmãos, e eu tenho certeza que nós colhemos hoje como ministério por conta dessa visão tão forte de unidade. Poucas coisas, eu sei que nós somos chamados de ministério da fé, mas eu creio também que nós temos uma unidade que ela é marcante no nosso meio. Se você chegar daqui e for visitar um outro Verbo da Vida, você vai ver uma roupagem diferente, você pode até encontrar um jeito de fazer as coisas um pouco diferente, mas a essência, a mensagem, ela está ali. Irmãos, é isso que nos sustenta, nos guarda. E posso te garantir, irmão, se você trouxer isso para a sua vida pessoal, para o seu íntimo, para o seu dia a dia, você vai provar desses benefícios de andar em unidade, de andar dentro de uma visão, de andar dentro daquilo que a palavra estabelece para nós. Você está comigo? Amém? Então vamos lá comigo em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 10. Diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amém, irmãos? E pode deixar esse texto fixo aí por um tempo, só para a gente... Vamos trabalhar, irmãos, e ele vai ser a nossa referência, nós vamos trazer situações que vão ilustrar um pouco da importância disso. Amém? Muitas vezes eu olhava para esse texto e pensava, meu Deus, como nós vamos ter a mesma disposição mental e o mesmo parecer? Como eu vou falar a mesma coisa que alguém? Entenda o seguinte, irmãos, pare e pensa aqui comigo. Imagina se todos nós estivéssemos falando ao mesmo tempo e eu tivesse que dar uma orientação para o Edicácio e eu não tivesse o microfone. Estava aquela gritaria, Edicácio, não sei o quê. Ele vai ouvir? Não vai, né? Então o que nós precisamos fazer muitas vezes? Ou a gente vai ficar mais próximo, é uma forma, e a gente vai ter que falar quase que no ouvido. Se você já teve a experiência, por exemplo, de um show, um som bem alto, você vai ter essa percepção, de você vai precisar falar bem próximo para a pessoa ouvir. Ou então você vai ter que ir para um lugar, que seria até o ideal, mais silencioso.
E muitas vezes, irmãos, a gente tem tentado ouvir Deus no meio do barulho, no meio da confusão. E às vezes a gente toma decisões pautadas em coisas que nós entendemos no meio dessa confusão toda. Não, foi Deus e tal, mas Edicácio pode falar B lá e eu entender C aqui e achar que Edicácio falou. E por que a importância do falar todos a mesma coisa? Irmãos, sem a comunhão, sem esse tempo, sem essa aproximação, sem esse silenciar do externo, nós não vamos conseguir falar as mesmas coisas, porque nós não vamos entender aquilo que Deus quer falar conosco. Nós não vamos conseguir compreender aquilo que é a instrução de Deus para a nossa vida. Irmãos, eu canso de ouvir pessoas falando, Deus está me direcionando para isso, Deus está me falando para fazer aquilo. E aí você vai vendo, fala assim, poxa, mas tantas coisas mudaram de um tempo para o outro. Como é que Deus já mudou de ideia? De um mês para trás, de 2 meses para trás, Ele disse uma coisa para você e agora está dizendo outra. Então, irmãos, a unidade ela tem a ver com um alinhamento. Entenda, irmãos, Deus ele não tem 2, 3 opiniões, Ele só tem uma. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Então, quando nós olhamos, irmãos, eu quero entrar no primeiro ponto, que é a nossa unidade com Deus. Amém? A palavra, ela fala sobre um posicionamento que nós temos em relação a Deus, mas eu quero trazer esse entendimento. Em a carta aos Coríntios, no capítulo 6, 17, diz assim, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você se uniu ao Senhor? Amém? Então você é um só espírito com Ele. Então, irmãos, entenda, eu preciso, aí volta lá, por favor, 1 Coríntios. Eu preciso andar em unidade com o Senhor e eu preciso falar a mesma coisa que Ele. Eu preciso ter o mesmo parecer. 1 Coríntios 10. Eu preciso ter o mesmo parecer que Ele. Eu preciso ter a mesma disposição mental que Ele. Eu preciso estar alinhado com Ele naquilo que Ele diz a respeito. Conseguiu achar, Ed? Não tira dele não, por favor. Tá? Deixa ele lá para a gente sempre estar com Ele à luz. 1 Coríntios 1:10. 1 Coríntios 1:10. Amém? Então, o nosso alinhamento com Deus, ele precisa ser um com Ele. O próprio Jesus fala que Ele rogava para que nós fôssemos um com Ele, assim como Jesus é com Deus. Assim como Jesus é com Deus. Irmãos, imagina, olha o nível de unidade entre Deus e o Espírito Santo e Jesus. Eles são um. Eles estão ali conectados, irmãos. Não existe a opinião de um de outro. Eles têm a mesma visão, a mesma disposição mental, o mesmo parecer. Eles não têm dúvidas para qual caminho ir, o que eles devem fazer. Não, eles já sabem, porque eles pensam a mesma coisa. Eles estão direcionados para a mesma coisa. Irmãos, e essa é a proposta de Deus para a nossa vida. Que nós tenhamos o mesmo parecer, falar a mesma coisa, ser inteiramente unidos com o Senhor. E como é que nós fazemos isso, irmãos? Voltando àquilo que eu falei no início, tendo relacionamento, tendo comunhão com Ele. Não tem como, irmãos, eu querer entender, e eu vou pegar o Edicácio porque ele está mais distante, ali, não tem como eu querer entender a opinião e a visão de vida do Edicácio sem comunhão com Ele. Eu posso ouvir falar, de repente eu vou conversar com o Luan, que tem muita proximidade com ele, e o Luan vai chegar para mim e vai falar, olha, o Edicácio pensa isso, isso e isso, pelo que eu conheço do Edicácio. De repente eu vou falar com o Marcos, que mora na mesma casa, e o Marcos vai falar, olha, eu vejo ele fazendo isso, isso e isso. Talvez eu vou até ter mais informações se eu falar com a Eva, que é a esposa. Mas, irmãos, existem coisas que só Deus consegue discernir. Tem coisas que só no seu mais íntimo Deus vai discernir. Então, irmãos, entenda, você tem a oportunidade, o acesso a alguém que consegue te descortinar por completo. Eu posso, irmão, chegar aqui para vocês e pregar de uma maneira eloquente, bonita, cheio de robustez em termos de conhecimento, isso ser só palavras vazias. E na minha vida ser tudo o contrário, uma desgraça.
Irmãos, e está cheio de pessoas assim, pessoas de vidas vazias, que só tem um discurso bonito, mas a prática não condiz com a vida. E às vezes, irmãos, naquele cuidado de uma aparência, irmãos, muitas pessoas estão se perdendo na essência, muito mais visando a aparência do que a essência. E, irmãos, entenda, Deus ele não olha o que é aparente. Nós precisamos estar conectados com Ele para não mudar a nossa essência. Não buscar um evangelho fraco, um evangelho diluído, um evangelho mais fácil de ser engolido. Mas, irmãos, nós vamos precisar de esforço para poder viver a palavra. Entenda, não quero aqui te amedrontar, mas assim, viver a palavra exige esforço. Andar em unidade exige esforço. O que nos difere de uma igreja, de um grupo de pessoas, irmãos? A unidade. A gente pode se reunir. Vou dar um exemplo para você. Recentemente nós fomos num show lá no teatro aqui, um show do Mauro Henrique. É um cantor que nós gostamos muito, cristão e tudo mais. E, irmãos, estávamos ali como uma plateia. Ali não era uma igreja. Eu não faço ideia de quem são aquelas pessoas. Entrei e saí sem fazer ideia de quem elas são. O que nos faz uma igreja, de fato? Essa conexão. Estar junto. Eu me importar com você como se fosse a mim mesmo. Eu olhar para você e olhar para as suas necessidades e me importar com elas, assim como se fossem para mim. Eu olhar esse todo de prédio, espaço, e não olhar isso aqui como uma responsabilidade de alguém, mas fazer parte disso. Nós somos um corpo, amém? Nós fazemos parte de algo muito maior. Individualmente, irmãos, podemos fazer grandes coisas, mas no coletivo, irmãos, nada pode nos parar. É infinitamente maior, irmãos, a possibilidade que nós temos em Deus. Você está comigo? Então, quando nós estamos unidos ao Senhor, irmãos, entenda, nesse caso não tem nem dúvida. Quem é mais inteligente? Quem tem mais sabedoria? Então, irmãos, por que a gente resiste? Muitas vezes a orientação dele. Porque muitas vezes nós não seguimos aquilo que ele manda. Se você quer ouvir mais sobre isso, assista a ministração de quinta-feira. Amém? Vai te abençoar bastante. Mas muitas vezes nós temos resistido às orientações. Muitas vezes nós temos ouvido a palavra e não correspondido. Fala assim, nossa, que legal, que palavra bonita. Né? Nossa, que lindo. Belas palavras. Eu não sei se eu já tive essa experiência, irmão, de ministrar ou falar alguma coisa em algum lugar. Nossa, você tem um dom da palavra, você fala de palavras bonitas. Eu falei, mas não é palavra, a questão não está na beleza das palavras, a questão está no que há de vida nessas palavras. Amém, irmãos? E quando nós pregamos a palavra, quando nós ensinamos a palavra, quando nós vivemos a palavra, há vida por detrás de simples palavras. Não é só um discurso legal, uma conexão de palavras, uma rima que seja, mas de fato é o poder de Deus saindo da sua boca. Amém? Então nós precisamos o quê, irmãos? Estar ligados com Deus, unidos a Ele. Nós de fato já somos um só espírito com Ele. Eu sou chato com isso e falo sempre sobre essa questão do entendimento e da consciência que nós temos que ter da presença de Deus. E muitas vezes nós andamos, irmãos, e lidamos com isso de uma maneira muito relaxada. A ponto de, às vezes, falar assim, nossa, agora eu estou sentindo a presença de Deus. Agora não estou sentindo a presença de Deus. Irmãos, a gente não está aqui para sentir. Sentir faz parte, acontece, às vezes realmente dá um arrepio mesmo. Eu não estou negando isso, eu não estou negando a manifestação da presença. Mas a consciência, ela precisa estar lá. A percepção de orientações, irmãos, ela vai estar ali no dia a dia. Estar aqui na igreja muitas vezes vai nos ajudar a recarregar baterias, ouvir instruções poderosas, conectarmos uns aos outros, estarmos aqui para ouvir a palavra, poder trazer luz, esclarecimento sobre áreas da nossa vida. Mas, irmãos, a prática é no meio de um ambiente inóspito. Você normalmente vai ser puxado para praticar a palavra em ambientes desconfortáveis. Em ambientes onde não vai ter um ministério de música abençoado tocando uma música de fundo. Onde não vai ter outros irmãos ali segurando a sua mão junto contigo. É você e Deus. E você vai precisar estar o quê? Firme
posicionado na palavra. Quando é que é isso, irmãos? Quando você é tentado no seu trabalho, na locomoção para uma faculdade, para a escola, na sua própria escola, na sua casa. São nesses ambientes, irmãos, onde nós podemos identificar onde está a nossa fé e onde está a nossa comunhão com o Espírito. Irmãos, é nessa hora que o Espírito vai te dar as orientações. Para. Sai. Se posiciona. Fala do meu amor para Ele. Olha, agora você faz isso. Você está entendendo, irmãos? Direções e comandos chegam nesse dia a dia. E é nessa hora, irmãos, que a gente vai precisar estar ali, conectado com o Espírito. Para quê? Para segui-las, para poder ouvi-las e discerni-las. Porque senão o tempo, como eu sempre falo, o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo e nós vamos muitas vezes nos frustrando. Porque não estamos vendo resultados. Mas sabe, quando nós andamos em unidade com o Espírito, quando nós andamos em unidade com Deus, a gente nunca vai ser frustrado. A gente nunca vai ficar mal. Porque, irmãos, Ele sempre vai estar ali, irmãos, sinalizando: ei, eu estou contigo. Está todo mundo contra você, está todo mundo rindo de você, mas eu estou contigo. Não desanima. Ontem nós tivemos aqui uma programação, irmãos, poderosa aqui para os casais. Nós assistimos um filme que eu particularmente não conhecia ainda, e o filme tem tantas mensagens valiosas, e você consegue, irmãos, nas encenações ali, né, em toda a história do roteiro do filme, você percebe situações onde os personagens, né, os protagonistas ali, eles estavam sendo tentados a tomar decisões difíceis. Às vezes de uma questão com o seu colega de trabalho, que é um seu amigo, às vezes uma outra questão com o seu filho, sua filha. Decisões, irmãos, que muitas vezes nós precisamos tomar e que vai exigir de nós coragem. Eu gosto muito do texto, irmãos, quando o Senhor ele vai falar para Josué, ele fala: ser forte e corajoso. Sabe, irmãos, às vezes a gente tira esse fator da nossa vida. Não, eu preciso me encher da palavra, Não, irmãos, para praticar precisa ser forte e corajoso. Se você for meia boca, você não vai conseguir. Você precisa estar forte e corajoso. Bancar mesmo a decisão que você tomou. Um dos vídeos, eu vou até falar, ele é até viral, um trechozinho do filme, eu já vi diversas vezes e ontem eu vi da onde aquele trecho saiu, né? E ele conta sobre um cara que ele estava, depois de muitas dificuldades, conseguiu um emprego e estava mega feliz com o emprego e tudo mais, aí o chefe chama e fala: tem uma oportunidade de promoção para você. E, irmãos, isso, ali você pode falar: mas é um filme. Isso é muito real. Muito real. E nessa hora ele chega e fala para ele: mas... Só que não é só o chefe, é o dono da empresa, né? E ele chega e fala: só que é o seguinte, está vendo esse papel aqui? Aqui está dizendo que tem 17, mas você vai contar 16. Esse um aqui você vai deixar a parte que depois eu vou dar um destino para ele. Aí ele trava assim na hora. E aí depois ele fala: vai para casa, você está comigo mesmo? Se você estiver comigo, a promoção é sua. E às vezes a gente pensa: poxa, isso é filme, né? Não, irmãos, nós somos tentados nisso o tempo inteiro. De você fechar os olhos para algumas coisas, de não ser tão caxias para outras. Irmãos, hoje em dia, aquilo que era o certo, fazer o certo, virou ser radical. Aquilo que era básico, hoje é radicalismo para algumas pessoas. Uma das maiores polêmicas dessa semana foi um ator da Globo. Irmãos, eu nem conheço, eu só vi porque apareceu para mim. Um ator da Globo resolveu fazer um vídeo falando sobre casais, sobre conciliação entre casais. Irmãos, virou uma polêmica. E se você olha, é ridícula a polêmica. Ele só fala simplesmente: olha, vai lá, toma coragem, pede perdão para sua esposa. Vai lá, toma coragem, pede perdão para o seu marido. Se reconcilie, andem junto. É tudo que o inimigo quer, de separar vocês. Nada demais, irmãos. Nenhuma atrocidade. Mas para o mundo isso é chocante. Que é isso? Teve um comentário que era assim: no país onde o feminicídio é absurdo você falar um negócio desse. Onde existe tanto feminicídio. Aí eu fico imaginando, o que isso tem a ver?
É uma doença, irmãos, está instaurada na sociedade. E aí, muitas vezes, a gente está ali, alimentando. Cara, é verdade. É verdade. Eu não vou não vou baixar minha bola para minha esposa, não. Eu não vou baixar a bola para o marido, não. Quem ele pensa que é? Entende, irmãos? E eu sempre cito uma frase, e ontem no filme um dos personagens falou sobre isso. Que ele chega e fala assim, não, separação a gente se casa, qualquer coisa se separa e tal. Ele fala assim, só existe separação porque você considera isso como uma opção. Irmãos, isso é uma verdade absurda. Se a gente não considerar aquilo ali como uma opção, que de fato não é para ser considerado, a não ser nos casos que biblicamente são reportados, a não ser que seja por isso, irmão, não deve nem passar pela nossa cabeça. E aí, às vezes, irmãos, por qualquer briguinha, não, vamos separar porque foi desavença, incompatibilidade de gênios. Meu Deus do céu, olha que bizarro. Tem que ser todo mundo alinhadinho, igualzinho para funcionar. Você vai ver, irmãos, dificilmente você vai casar com uma pessoa muito parecida com você. Vai ter diferença, porque é assim mesmo. Nós não somos iguais. E por mais que a gente possa até ser muito parecido, ainda assim vão ter diferenças. Amém? Mas voltando aqui, e aí, fechando esse gancho, irmãos, essa conexão com o Senhor, irmãos, é a base. É a base para tudo. Como eu falei recentemente, irmãos, às vezes a gente vai enumerando as prioridades, aí coloca Deus, aí depois família, depois trabalho, depois igreja. Mas entenda, irmãos, sem essa primeira parte, nada de baixo vai funcionar. Não é que essa é a primeira prioridade, essa é a única prioridade. Todo o resto só funciona quando Deus for a sua prioridade. Quando Ele e a comunhão com Ele for a base para tudo. Estamos tomando decisões, tomando atitudes, fazendo escolhas, irmãos, sem mesmo consultar ao Senhor. E vivendo, irmãos, sofrendo. E muitas vezes, quando nós erramos, sofremos, o que a gente vai fazer? Reclamar com Ele. Como é que você deixou isso acontecer comigo? Como você fez isso? Como isso está acontecendo comigo? Eu não fiz nada de errado. Você não obedece, não ouve, não cumpre princípios e quer... Sabe, irmãos, é loucura isso. Vou dar um exemplo, um parênteses aqui para vocês, de um exemplo que eu pensei outro dia sobre dízimo. Amém? É um assunto bem agradável, todo mundo gosta de falar, não é verdade? Se tem um trauma, eu não sei porquê, mas ok. Mas se tem um trauma com qualquer pessoa no mundo, ele sempre vai falar, você está dando dinheiro para o pastor. Quando se fala a palavra dízimo, na hora vem, pluf, parece que na hora já vem carro importado do pastor, uma casa, é isso. Mas entenda, irmãos, eu vou te dizer algo, e eu quero que você observe comigo. Imagina o seguinte, se eu dou um dinheiro todo mês para a Michela, eu concedo a ela aquele recurso, todo mês, e falo para ela, dou algumas instruções para ela, e falo, Michela, olha só, toda vez que você receber esse dinheiro, eu quero que você, 10% você separe e faça essa entrega aqui, nesse lugar, tá bom? O restante, você fica livre. E quanto mais obediente você for, mais eu vou te dar. Aí passa um mês, ela vai lá e 10%. Outro mês vai lá e 10%. Passa um tempo, e ela, esse mês estou muito apertado, não vou dar o dízimo, não. Ele não precisa, aquele lugar não precisa. Ele não é o dono do ouro e da prata? Não precisa. E aí ela vai lá e não entrega. Aí eu vou te perguntar, eu, como aquele que estou concedendo algo a ela, eu vou aumentar na vida dela? Se ela não está sendo fiel naquilo que eu estou entregando para ela. E olha que loucura, irmãos, muitas vezes a gente não é fiel com o que Deus está nos direcionando para fazer, e a gente, Senhor, me dá mais, eu preciso de mais. Aí eu fico perguntando, como Deus vai conceder algo a mais para você, se naquilo que Ele está te entregando, você não está sendo fiel? E eu não estou falando aqui só de dízimo, eu estou falando de instruções também. Entenda, irmãos, a palavra fala que Deus Ele dá semente ao que semeia, e pão para alimento. A gente tem comido muita semente ultimamente. Entende, irmão? Você não é um passarinho. Amém? Olha que revelação poderosa. Você não é um passarinho para viver comendo semente. Semente é para lançar na terra. É para plantar. Pastor, na igreja? Também, irmãos, mas na vida de outras pessoas. Às vezes a gente está ali tão travado, tão fechado dentro de nós mesmos, que a gente não consegue olhar para o próximo.
Às vezes o próximo está ali clamando por uma coisa e você está ali arrotando caviar e não consegue olhar para o irmão que está passando fome. O problema é dele, ele fez as escolhas dele. Ela que fez as escolhas dela. Sério, irmãos, cadê a compaixão? Entenda. Eu não estou dizendo para você fazer nada de qualquer maneira, mas se conecte com o Senhor para ouvir as instruções dele. Às vezes a gente está querendo ser juiz de muitas coisas, irmãos, que Deus não te fez juiz. E o que é mais incrível, muitos de nós, irmãos, saímos do nada. Estávamos quebrados. Aí a gente ganha um pouquinho a mais, começa a ficar soberbo. Querendo definir o que o outro tem que fazer, o que não tem. Não vou fazer isso, porque fulano, ele fez as escolhas dele lá, ele que se vire. E quando era você, o alvo da misericórdia? Imagina se Deus só contasse com pessoas como eu, como você, com esse pensamento. Você ia passar fome naquela época. Você está entendendo? Então, irmãos, existem coisas que são... a gente precisa estar ligado para a gente não entrar nesses caminhos perigosos, de achar que é superior aos outros. É muito difícil isso. A gente começa a se colocar numa condição superior, onde, não, se você não pode, se você está sofrendo isso aí deve ser castigo mesmo pelas suas escolhas. E, de fato, irmãos, existe colheita para todo plantio, mas não é você que vai determinar e sentenciar ninguém, não. Você é o alvo da misericórdia de Deus para pessoas. Então, vai lá, estende a sua mão. Mas fez isso, fez aquilo. Irmão, estende a mão de novo. Quantas vezes, irmãos, eu errei, estava lá no lamaçal e o Senhor estendeu a sua mão, meu filho, vem para cá, toma um banho, se limpa, se lava e vamos começar de novo. Quantas e quantas vezes, irmãos? E eu tenho certeza que eu não sou melhor do que ninguém, mas também não tem ninguém aqui muito diferente, não. Para poder chegar e falar, não, eu não erro. Não, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Que história é essa, irmãos? Até outro dia estava lá, Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, tal, e agora que tem. Amém, irmãos? Você está comigo? Amém. Vocês estão muito quietos hoje, meu Deus do céu. Vamos lá. Tem dia que é mais animado, tem dia que está mais tenso, né? Mas amém, Deus é bom do mesmo jeito. Amém? Então, irmãos, nossa unidade com Deus, ela precisa estar muito viva dentro de nós. Para quê? Para que a gente fale a mesma coisa que Ele, tenha o mesmo parecer que Ele, tenha a mesma disposição mental, que a gente possa fazer aquilo que está no coração dEle. Amém? E um outro aspecto de unidade que eu quero falar com vocês é a unidade no casamento. Olha que coisa legal, a gente já falou um pouquinho, mas eu queria te dar uma revelação, tá? Em Gênesis 2, no capítulo 24, olha só que poderoso, irmãos. Ed, pode ir lá, depois tu volta, tá? Marca aí, 1 Coríntios 1:10, para a gente sempre voltar nele. Mas vamos lá em Gênesis 2:24. Acho que você nunca ouviu esse texto da sua vida, né? Você já ouviu? Quem já ouviu esse texto aqui? Já leu alguma coisa desse texto? Legal. Mas é que às vezes parece que não, né? Mas vamos lá. Diz assim, por isso, deixa o homem pai e mãe. Já começa uma coisa, deixa o homem pai e mãe. Sabe, irmãos, eu acho que tem gente que está travado até hoje nisso aqui. Deixa o homem pai e mãe. Deixa eu dizer uma coisa, quando você casou, é para deixar o pai e mãe. Pastor, você está falando... irmãos, é a Bíblia, não sou eu. Deixa o pai e a mãe. Eles precisam respirar. Entendeu? Eles precisam viver agora. Mas brincadeiras à parte, eu não estou dizendo para você deixar de honrá-los, deixar de visitá-los, não é isso, irmãos. Mas assim, a sua vida não é mais reportada ao seu pai e sua mãe. Você pode falar com seu pai, com sua mãe, você deve falar sempre com eles, mas sabe, irmãos, corta esse vínculo de dependência. Corta essa conexão de tudo tem que ser meu pai e minha mãe, tudo tem que envolvê-los. Não, agora é seu marido, agora é sua esposa. É ali que tem que resolver. Irmãos, quando tem um B.O. com a Michelle, eu não ligo para meu pai e para minha mãe, não. Ai, pai, ai, mãe. E mesma coisa a Michela. O Felipe falou assim comigo, não gostei. Cara, é entre a gente. E tem que ser assim, irmãos.
Você está comigo? Amém? Então, deixa o pai e mãe. Sabe, não fica preso, conectado a um contexto, irmãos, onde está afetando o seu casamento. Mas seguindo, e se une a sua mulher, olha só que lindo, tornando os dois uma só. É isso mesmo? Uma só? Cadê o texto? Ô Ed, você está me quebrando hoje, hein, Ed? Gênesis 2, 24. Tornando os dois uma só. Já parou para pensar sobre isso, irmãos? Que agora não sou mais eu, que agora sou eu e Michela, e nós somos um. É isso que está o texto ou eu estou inventando? Vocês estão entendendo isso? Entende que agora não é mais a minha opinião, é a nossa opinião. Agora não é mais a minha visão, é a nossa visão. Agora não é mais as minhas coisas, são as nossas coisas. Agora não é mais o meu salário, amém? É o nosso salário. Nós somos um, irmãos. Eu vi um texto tão legal outro dia, na verdade, tipo um videozinho. E o vídeo ele falava da seguinte forma: era um homem falando, e aí, recebe aí, irmãos, eu ganho 50 mil, está assim, 50 mil. Aí a esposa do lado, eu ganho 50 mil. Aí depois vem as duas frases apagam e bota assim, nós ganhamos 100 mil. Amém? E aí ele começa a falar alguns aspectos, irmãos, sobre os casais. E é o que eu ficava impressionado, porque eu ouvia isso. Ah, não, é o meu dinheiro e é o dinheiro dela. Ela paga algumas contas, eu pago outra e a gente vive bem. Irmãos, esse não é o propósito de Deus. Não é. Eu preciso entender que agora nós somos um. Então, irmãos, a conta da Michela é minha conta. E a minha conta... e a minha conta é dela. Amém? Eu sei que existe a questão da administração, e eu não quero entrar nesse mérito agora, amém, irmãos? Mas a administração, às vezes, vai ser a mulher que tem uma habilidade maior com os números do que o homem, e problema nenhum quanto a isso, amém? O que não pode, irmãos, num casamento, já que você é um, é você viver uma vida independente. Sabe por quê, irmãos? Isso tende a dar em nada, a vocês viverem frustrados e no fracasso, como família. Ah, não, pastor, mas a gente sempre viveu bem assim. Pois é, irmãos, viveram aquém do que podem. Por quê? Uma vez que vocês se conectarem, irmãos, vai mudar muita coisa. Sabe por quê? Algumas coisas que as pessoas ficam, às vezes, falam assim, ah, não, ela fica me pedindo as coisas e tal, e a gente acha até engraçadinho, né? Não, minha esposa vai lá, me pede, não sei o quê, e tal. Não tem que te pedir. Tem que estar em comum acordo. Entende, irmãos? Assim, eu não tenho mistério nenhum com a Michela. Se ela chegar a hora que ela quiser, ela fala assim, isso aqui está na minha conta. Ela pega lá a hora que quiser. No meu celular eu vou chegar e vou mostrar para ela. Eu não tenho segredos com ela. Entende, irmãos? Eu não estou dizendo aqui porque eu sou melhor do que ninguém, não. Porque, graças a Deus, sobre esse aspecto, a gente nunca teve problema. Desde o início do nosso casamento. A gente fazia as contas juntos e botava lá no papel, irmãos. Né? Fazia todas as dívidas lá, pá. Não está dando. Não bateu. Irmãozinho, não era um não bateu de pouco, não. Era um não bateu de muito. E, irmão, sabe o que a gente fazia? Orava. Orou a respeito. Senhor, obrigado, porque esse número aqui vai ser completo. A gente vai cumprir esse compromisso. A gente vai arcar com as nossas despesas. Irmãos, e assim foi ao longo da nossa vida. Acertamos muito, irmãos, mas erramos juntos também. E olha que coisa linda, quando a gente erra junto, ninguém culpou o outro. A gente errou junto, falou, olha, que besteira que a gente fez, hein? Mas, glória a Deus, estamos juntos na besteira e vamos seguir aqui. Decisões, irmãos, erradas, podemos tomar, mas quando a gente toma em conjunto, é muito melhor sair dela. É muito mais fácil. Sabe por quê? Não fica aquele ambiente de acusação. Por que você fez isso? Por que você comprou aquilo? Você não falou nada. Ei, você é um só com a sua esposa, você é um só com o seu marido. Não é mais cada um por si. E eu quero sair um pouco desse âmbito de dinheiro, para você ficar mais leve, amém? Quero falar sobre outros aspectos, sobre amizades também. Olha que interessante. Deixa eu dizer algo, irmãos. Num lugar onde a minha esposa não se sente confortável, eu não devo ir. Você entende isso? Num ambiente onde a minha esposa não é benquista e ela não está confortável, eu passo a não estar mais. Então, se eu fui convidado, por exemplo, para algo,
e a Michela não, eu não vou, nós não vamos. Se a Michela não gosta de uma pessoa por algum problema, eu passo a não lidar mais com essa pessoa. Por quê, irmãos? Porque eu sou um com ela. Se ela não está confortável, irmãos, eu não posso fazer, sabe, obrigá-la a viver num ambiente onde ela não tá à vontade. Você entende, irmãos? Eu não estou falando aqui, entenda, eu estou falando aqui de momentos onde a gente vai sair para confraternizar com uma pessoa, eu não estou falando aqui de trabalho, eu não estou falando aqui de ministério, porque às vezes a gente vai lidar com pessoas que talvez a gente não tenha, graças a Deus não é a nossa mente de igreja, mas a gente pode lidar com pessoas que a gente não tenha tanto, não fique tão à vontade, vamos botar assim. Mas o que eu quero te dizer aqui é que a gente tem que entender e respeitar o próximo. Agora, se a gente deve respeitar o próximo, ainda mais o nosso cônjuge. Por quê? Porque nós somos um com ele. Ah, mas eu não gosto muito daquela mulher ali, não. Meu irmão, então, conselho prático. Se afasta. Pastor, se afasta, irmão. Fique em paz. Sabe, irmão, a paz é algo maravilhoso. Maravilhoso. Fique em paz, irmãos. Às vezes a gente quer comprar umas brigas para nada, irmãos. Fique em paz. Fala assim, tá bom, meu querido, então olha só, eu não tenho como não lidar com essa pessoa, tá bom? Então, assim, eu vou lidar no mínimo possível. Amém, tá combinado. Mas na hora que eu puder, não falar, não vou fazer, beleza, combinado. E vice-versa. Às vezes teu marido está lá, querido, olha só, essa mulher só fica falando no teu ouvido um monte de besteira. Mas é minha amiga, minha companheira, isso aqui. Ela não te dá conselho bom, ela só te joga para baixo. Se afasta, ela é uma má influência para você. Ouve teu marido, irmã. Sabe? Ouve teu marido. Às vezes a gente fica ali preso em umas coisas e fala assim, não, parece que tem que vir um pastor para falar, um profeta para falar, não sei o quê. Glória a Deus, irmãos, porque profeta e pastor, um amigo podem falar. Mas entenda, irmãos, tem uma pessoa que te conhece muito bem, que está do seu lado. E vai chegar para você, olha, isso aqui é furada. Você está andando com essa pessoa que ela não vai te levar a lugar nenhum. Não, mas é da igreja, é uma bênção. Pois é, irmão, nem todo mundo que está na igreja está na bênção. Você está entendendo? Pastor, você está falando isso da igreja? Estou, irmãos. Porque às vezes tem um irmãozinho que está ali sendo tratado. E se você não tem muita força para ajudar a levantar ele, você vai cair junto. Entende? Então, tenha esse cuidado. Ouve o seu cônjuge. Às vezes fala, o cara, a mesma coisa. Não, mas ele é meu amigo, meu brother. E tua esposa fala, cara, esse cara só te leva para o lugar ruim. Ele não te dá um conselho bom. Ele só fala de besteira, ele só fala de imoralidade. Só te manda vídeo errado. Olha aí, Deus falando. Só te convida para bebedeira. Toda vez que você cai, a primeira pessoa que você procura é ele. O que você está andando com ele? Aí a tua esposa está lá falando. Ela é muito chata. Nossa, então fica reclamando e tal. Não, irmão, ela está te guardando. Da mesma forma, irmã, quando seu marido te falar, ele está te guardando, ele não está implicando com você. Eu tenho zero problema com as amigas da Michela, zero problema. Mas o dia que eu perceber que alguma pessoa está moendo ela, sabe, minando as forças dela, eu falo, cara, se afasta. Porque essa pessoa está te consumindo num nível que está te fazendo mal. Você entende, irmãos? E eu tenho certeza que ela vai ouvir. Por quê? Porque nós somos um. Amém? Então é um cuidando do outro, é um ouvindo o outro, é um se importando com o outro. Então não viole, sabe, os cuidados da sua esposa, não viole os cuidados do seu marido, forçando a ele a ambientes inadequados, a ambientes onde ele não é benquisto, a ambientes onde ela não é benquista. Mas é a minha família, irmão. Pois é, às vezes a sua família é o problema. Então, se afasta um pouquinho dela, vai te ajudar, respirar um pouco para você ver. Aí está lá, irmãos, o marido sofrendo, ouvindo um monte de piadinha da tua família. Pá, e tal. Que legal, né? Ele é um bobalhão mesmo, né? Não serve para nada mesmo. E tu está debochando teu marido e você lá, batendo palma. E vice-versa.
Está lá a tua mãe metralhando a sua esposa e você nem para defendê-la, irmãos. Cara, isso é pesado demais para mim. A tua mãe detonando. Ah, mas é minha mãe, pastor. E daí? Deixa pai e mãe. E se une com a sua esposa. Foi a bonitona que você quis casar agora, segura. Segura o problema. Já era, irmãos. Mas, você vai ter que ser juiz nessa hora. E qual é o melhor caminho, irmãos? O caminho da sabedoria. De quê? Se afasta se tiver que se afastar. Corrija a sua mãe se tiver que corrigir. Assim, mãe, você gosta da minha presença? Gosta da presença da minha família? Então, nós somos um agora. Não tem mais só seu filho. Agora é seu filho e sua nora. Agora é seu filho, sua nora, seu neto, sua neta. É o pacote. Então, quando chegar na sua casa, é a sua casa ainda. É a sua casa ainda. Vai chegar todo mundo. E quando você distrata ela, você está me distratando. Quando você zomba dela, você está zombando de mim. Simples assim, irmãos. Você quer que eu continue vindo na sua casa? Então respeite minha esposa. Você quer que eu continue vindo na sua casa, mãe? Então respeita meu marido. É assim, irmãos. Defenda os seus. Volto a dizer, a gente só cogita, a gente só considera aquilo que a gente entende que é uma possibilidade. Se você considerar, se entende que é uma possibilidade de separação, divórcio, que a Bíblia não te respalda a fazer isso de qualquer maneira, você vai sempre ficar, minha mãe sempre falou para eu não casar com ela. Melhor a gente separar. Por quê? Porque tua mãe não gostou dela. Olha isso, irmãos. Mamãe não gostou. Papai, então, mamãe não gostou da norinha. Então por isso eu vou separar. Minha mãe bem que me falou. Irmãos, já era, casou, já era, faz dar certo. Como, pastor? Dá teu jeito, irmãos, faz dar certo. Terapia de casal, você vai fazer, não perde programação como a de ontem, entendeu? Se envolve, pede conselho, tem um telefone na igreja para você fazer atendimento com os nossos líderes de casais aqui, vão te dar todo o suporte e ajuda nisso. Agora, o que não dá, irmãos, é você achar que isso está tudo certo e qualquer coisa separa e está tudo bem. Não está tudo bem. Mas o mundo está falando. Irmãos, você não está mais no mundo, amém? Você está em Cristo. E aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. E as coisas velhas já foram. Inclusive aquelas que nem pertencem mais a você. Amém? Então, irmãos, voltando lá ao nosso querido texto. Aí, cara, ele é rápido, mas botou até o contato. No final, deixa ele no final. Mas volta lá, vamos lá para o nosso texto. Então, qual é o nosso texto? 1 Coríntios 1:10. Todo mundo guardou, que lindo. Então, um casal, irmãos, ele tem que fazer o quê? Falar a mesma coisa. Você está comigo? Amém. Então fala comigo. Vamos falar a mesma coisa. Amém. Não haver entre nós divisões. Como que a gente não age de divisão, irmãos? Como é que você consegue se dividir? Né? Você vai se mutilar? Não, vou me dividir, porque eu não concordo muito, então vou cortar com esse braço aqui. O esquerdo tá bom. Ninguém faz isso, né? Porque não tem essa lógica. Então, como é que a gente pensa nisso em relação ao nosso casamento? Quando a gente se divide em opiniões, em questões. Pastor, mas é difícil, cada um tem uma cultura. Concordo com você, cada um tem uma visão e uma cultura. Mas a gente precisa chegar num consenso. Para quê? Para que não haja entre nós divisões. Um vive de um jeito, outro vive de outro, um considera uma coisa, outro considera outra. Então a gente precisa o quê? Falar a mesma coisa, não ter divisão, ser inteiramente unidos. Como ser inteiramente unidos? Como estar ali totalmente ligado, irmãos? Foi tudo de um pouco que a gente já falou, e trazendo para o contexto de casais. É você entender que você é um com Ele. Você não é um amiguinho seu que está ali morando junto, dividindo as contas. Sabe, irmãos? Tem muitos casais vivendo assim. Nós somos tão amigos que a gente divide conta. É melhor, porque eu poderia morar sozinho, ela poderia morar sozinha, então a gente junta aqui, de vez em quando a gente faz umas brincadeiras lá e tal, e está tudo certo. O negócio é a gente economizar. É basicamente o que muitos casais estão vivendo. Estão economizando, cada um vivendo a sua vida dentro de uma casa, dividindo conta. É igual essa história de relacionamento aberto que tem no mundo. Não, a gente vive em relacionamento aberto. O irmão já reparou que todo relacionamento aberto já termina?
Ninguém vive muito tempo em relacionamento aberto. Já reparou? Porque não existe relacionamento aberto. Isso é uma mentira que Satanás implementou na sociedade. Ah, não tem problema não. Ele vai lá, faz as bagunças dele, ela vai lá, faz as bagunças dela, e está tudo certo. Não tem conexão. E às vezes a gente não está fazendo as bagunças, irmãos, mas nós estamos vivendo um relacionamento aberto. De que maneira? A gente não se importa um com o outro, se está bem, se está mal, se está falando ou não está, se tem conta ou não tem, porque o dinheiro dela, o problema é dela. Ela está toda endividada, o problema é dela. Ela que saiu comprando descontroladamente. E o problema é dele, ele é obrigação dele. Já reparou que o mundo ele sabe muito bem a obrigação do homem em relação ao sustento da casa? Não tem dúvida, né, disso, né? Nesse ponto eles não têm dúvida. Mas ninguém tem a visão é sempre o quê? Não, mas a mulher ela precisa ter o dinheiro para ela. Ela é dona do próprio nariz. E aí vive uma vida lá tirando onda e o marido lá pagando conta e resolvendo. Não, irmãos, é uma coisa só. Entrou um dinheiro lá em casa, a gente pensa o que vai fazer. Ah, mas eu tinha plano disso. Irmãos, eu tinha muitos planos. E às vezes eu chego para a Michelle e falo, agora a gente vai fazer isso aqui. Tem alguma coisa no teu coração com esse dinheiro? Não, então vamos fazer aquilo ali. Ah, mas, pois é, aquele dinheiro já foi. Esse aqui a gente precisa pagar isso agora. E assim vai. Por quê, irmãos? Porque a gente está junto. Então, não é mais o dinheiro da Michelle, não é mais o dinheiro do Felipe, é o nosso. Então, ela usufrui tanto quanto eu. E aí, volto a dizer, irmãos, corta essa ideia de você ser aquele cara que sua esposa tem que ficar te pedindo permissão. Essa fase já passou, irmãos. Entenda, quem está junto, está junto. É só você compartilhar. Poxa, olha só, estou precisando muito de uma roupa. Estou precisando de uma camisa, assim. Como é que tá as nossas contas aí? Não, está tranquilo, amor. Vai lá, está de boa. Uma coisa é o consenso. Outra coisa é, por favor, meu amor, eu preciso fazer meu cabelo, eu preciso fazer minha unha, como é que eu estou? Pelo amor de Deus. Não sei. Que isso, cara? É sua esposa. Ela não tem que implorar para pedir algo para você. Entende? Você está entendendo a diferença? Então, um relacionamento, irmãos, ele precisa estar conectado, sendo um na visão, um no propósito, uma na disposição mental. Amém? Você está comigo? Amém. Vou falar mais de casal não, tá bom? Pra você ficar, ufa, acabou. Agora um outro, e vamos fechar com esse último aspecto, que é unidade na igreja. Amém? Amém? Você está animado com esse tema? Amém? Com essa parte? Unidade na igreja, irmãos. Qual é o nosso grande desafio aqui? É a gente ter... Cadê o 1 Coríntios 1:10? Olha lá. De novo você, olha aí. Falar a mesma coisa. Como a gente vai falar a mesma coisa como igreja? Irmãos, aqui eu acho que deve ter pelo menos, eu não vou nem... de variações de estado. Pessoas originais de um estado. Deve ter pelo menos 6 estados representados aqui. Fora aqueles que também são. Por exemplo, os cariocas aqui, a gente está quase ali pegando os paulistas, né? A gente está crescendo. Mas, se a gente olha só os estados, a gente tem várias pessoas aqui de estados diferentes. E agora, olha que loucura, irmãos, a gente consegue se dar, consegue se conectar. Por quê? Porque a gente tem uma visão, uma palavra. Entende? Então, não é algo impossível falar a mesma coisa, não é algo possível viver uma comunidade. O que nós precisamos, irmãos, é ter esse senso de pertencimento. É você chegar e falar assim, cara, essa é a minha igreja. Ah, ela é perfeita? Não, eu também não sou perfeito. Eu também preciso melhorar, eu também preciso crescer. Assim como a igreja precisa melhorar e também precisa crescer. Mas essa é a minha igreja. Então, quando nós falamos isso, irmãos, a gente começa a trazer esse entendimento e começa a se expor para que essa verdade ela se manifeste no nosso meio. De que forma? Cara, se essa é a minha igreja, aquilo que a minha igreja faz é importante. Aquilo que a igreja está pregando é importante. A visão que a igreja está falando para esse ano é importante. Se tem uma programação, ela é importante. Se a liderança está pedindo para fazer algo, aquilo é importante. E aquilo eu vou considerar como parte daquilo que eu preciso fazer.
Então, irmãos, às vezes a gente está ali como igreja, dizendo, olha, vamos em frente a 90 graus. E aí alguém fala, poxa, 90 graus? Não, vamos a 80. Só um pouquinho para cá. Você está muito radical. Ou não, está muito leviano, vamos um pouquinho mais, vamos aqui para 110. Não, irmãos, a direção está em 90. Vamos junto. Vamos fazer junto. Sabe, essa palavra que nós declaramos e cremos não só como uma confissão, mas de fato uma palavra vinda de Deus, ela tem todo o potencial para acontecer na nossa vida. Tempos de aceleração, de crescimento, de avanço para a nossa igreja. Mas nós vamos precisar estar unidos nisso. A gente olhar uma programação como a de ontem, de casais, e não olhar assim, se der eu vou. A gente se mobilizar, irmãos, e entenda, nós somos extremamente transparentes aqui. Vou dizer, não é porque é minha igreja não, que eu pertenço aqui não, mas é a igreja mais transparente que eu já congreguei. Em relação a finanças, em relação a expor as coisas, a gente tem zero problema. E aí a gente está mobilizando agora uma feijoada. Amém? Aí, eu não gosto de feijoada não. Pô, feijão, poxa, de novo feijoada, no passado foi feijoada. Vamos fazer feijoada de novo. Não quero não. E não, nesse sábado tem uma programação. Então, eu não vou comprar feijoada não, porque nesse sábado eu vou almoçar com a minha família. Aí eu te pergunto, irmãos, como nós vamos chegar em algum lugar assim? A gente tendo ali entre visitantes e membros, por volta de 80 pessoas. E a gente olha as inscrições, tem 8 pedidos de feijoada. Tem alguma coisa errada. Não, estamos juntos, pastor. Que isso, estamos juntos? Cadê o estamos juntos? Fala, pastor, mas falta tempo e tal. Mas dá teu nome. Rosi, estou aqui, ó. Conta comigo. Eu não gosto muito de feijoada não, mas meu vizinho gosta. Olha que oportunidade grande de você semear. Olha que oportunidade grande de você semear a palavra. Imagina, irmãos, alguém que estava nem esperando chegar lá, no sábado você chega lá. Meu vizinho, toma aqui para você. Uma forma de agradecer, de uma forma de te dar um presente. Na minha família toda gosta de feijoada. Irmãos, eu quero ver alguém superar o Rogers. Eu estou nessa expectativa. Foram o quê? 20, não foram? Mais quase 20, não sei. 22, ó. O Luan guardou no coração, tu vê que ele está ali. O número está 1 ano no coração dele ali. 22 feijoadas, irmão, só o Rogers. Rogers e Pri, claro, né? Estou falando, porque eu me lembro do dia do Rogers saindo daqui cheio de feijoada na mão e a gente entregando. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? A feijoada é só um exemplo. Amém? A questão está na visão. A questão está no propósito. Qual o propósito? Não, vamos juntar recursos, por quê? Cara, a igreja fez uma reforma aqui na frente, melhorou aqui o vidro. Você reparou que o vidro melhorou? Amém? Pastor, podia ser diferente? Poderia ser diferente. A gente percebeu alguns erros? Percebemos alguns erros. Mas já está feito. Amém? Tem que pagar. Está lá. E a gente vai melhorar no futuro. Mas agora, olha só o silêncio. A gente não está ouvindo mais um funk, um pagode do lado de fora, aquela moto com um cano de escape aqui. E a gente está ouvindo a palavra de uma forma mais adequada. Amém? Você se alegra com isso? Amém? A gente está terminando de pagar esse piso. Amém? Faltam 2 parcelas. Esse mês e mês que vem, Zé Fini. E aí, irmãos, olha só, aquilo que era um desafio ano passado, a gente está concluindo. Mas por quê? Visão, unidade. E eu estou falando aqui de coisas materiais, mas a gente pode ir para outros cenários, do tipo, cara, eu tenho no meu coração, poxa, o pastor a gente está se mobilizando. Pegar o exemplo aqui do jiu-jitsu. Eu não sou muito fã de jiu-jitsu, negócio de luta e tal, agarramento, não é comigo e tal. Mas com certeza você conhece alguém que gosta. Irmão, traz para cá uma aulinha, vem fazer uma aula. É no amor. Tranquilo, 0800. Todo sábado, com exceção do primeiro sábado, inclusive sábado que vem, culto de homens. Amém? Então, o nosso querido jiu-jiteiro vai ministrar, inclusive. Amém? Então, o nosso mestre vai estar ministrando aí. E depois, todos os outros sábados, jiu-jitsu aqui na igreja. Sofia, ontem a gente foi tomar uma vacina de gripe.
Caraca, que coisa. Sofia o tempo todo, quero jiu-jitsu. E não podia por causa da vacina lá. Não, mas eu já não fui, eu não fui hoje. Aí eu não vou hoje. Aí semana que vem vai ter negócio de homens. E não sei o quê. Aí só dá outra semana. Aí eu te falo, uma criança, irmão, está com mais expectativa que a gente adulto. E eu sei que tem as outras também. Eu estou falando da minha porque está lá em casa. Mas o que eu quero te dizer com isso, irmãos? Pega junto. Divulga. Ah, pastor, não dá para eu ir todo sábado. Mas vem um de vez em quando. Vem aqui, dá uma moralzinha, tá junto. Sabe, para dizer, estou aqui. A gente, semana que vem, acredito, falta só dar uma revisada que a Bia me mandou. A gente vai mandar o calendário para vocês. O imã de geladeira, bonitinho. Amém? Como a gente faz todo ano. Está mega atrasado, mas finalmente saiu. Sabe, irmãos, olha o calendário e fala assim, nossa, calendário bonito, agora eu posso ver os dias, que dia da semana, né? Ah, dia 20 agora já sei que é terça-feira. Não, 20 está lá, irmãos. Reunião no Verbo no Lar. Está marcado, irmãos, Verbo no Lar. E não, calma aí, no dia 16 é um sábado, que maravilha. Pô, não, 16 é culto jovem. Eu estou falando qualquer número aqui aleatório, tá? Não sei se vai ser. Sabe, você olhar aquilo ali, irmãos, e falar assim, cara, esse aqui é o meu calendário agora. Eu não vou marcar um outro compromisso no dia que eu já tenho um compromisso. Por quê? Porque eu sou um com a igreja. Então não é mais o compromisso da igreja, é o meu compromisso também. Amém, irmãos? Ah, pastor, então quer dizer que agora a gente tem que viver enfurnado na igreja. Irmão, a gente tem 2 cultos na semana. E eu posso te garantir que 50% estou sendo até bondoso, 80% da igreja não congrega nos 2 cultos. Tenho certeza. Se você pegar, olhar e falar assim, vamos pegar um mês, eu quero que você pense aí depois. Anota para você pensar. Qual foi o mês que você não faltou um culto? Vão ser poucas pessoas que vão falar assim, mas naquele dia teve um evento, não sei o quê. Então, você não veio. Ah, mas naquela outra vez, só ontem, não era um culto ordinário, né, um culto extraordinário, mas ontem só tinha poucos casais aqui. Então, ali, alguns já foram eliminados dessa lista de não faltou. A gente quase fazer um Big Brother da igreja, né? Eliminado. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu não quero trazer condenação para você. Eu estou trazendo e passando para você o quê? Uma visão para que a gente possa caminhar juntos. A palavra fala que onde existem 2 que eles não hajam em concordância, não tem como eles andarem juntos. Nós precisamos estar em concordância, na mesma visão, no mesmo parecer, na mesma disposição mental. E isso a gente só consegue fazendo o quê? Junto. Talvez eu falei aqui no início para vocês e você fala assim, pô, legal, né? O pastor falou que as ministrações estão... Quem assistiu todos os cultos desse mês vai perceber uma conexão nas palavras. Vai perceber ali, Caraca, está todo mundo falando sobre isso aqui. Mesmo pessoas que talvez durante um tempo não vieram no culto, o ministro não veio naquele outro culto, mas quando você vai vendo, as ministrações estão alinhadas. E aí, por que eu estou querendo dizer isso, irmãos? Você está perdendo esse banquete que a igreja está recebendo. Entende? Então, valorize a sua igreja local, valorize essa unidade que nós temos, valorize esse tempo que nós temos aqui reunidos. Não é só vir ao culto e, sabe, dar aquele check, cumpri a minha meta essa semana, fui na igreja. Não, irmãos, é pertencimento, é diferente. Eu não chego em casa e check, cheguei em casa. Não, eu pertenço àquele lugar. Eu não preciso, cumprir meu protocolo, cheguei em casa. Ninguém faz isso, irmãos. Você só chega, porque aquilo ali é o teu lugar. Da mesma forma que, cheguei na igreja. Não, você só chega, porque aqui é o seu lugar, aqui é a sua casa. Você pertence a esse lugar, aqui é a sua família também. Amém, irmãos? Volto a dizer, e por favor, não me entenda mal, eu não estou pregando desequilíbrio, eu não estou pregando para você não viver, não é nada disso. É só o cuidado com aquilo que você mesmo pode experimentar na parte de Deus. É um cuidado nosso, meu como pastor hoje aqui, mas acima de tudo do Espírito Santo, trazendo essa luz para as nossas vidas. Em que aspecto? Seja um com a sua igreja, seja um com o seu cônjuge, seja um primeiramente com o Senhor. E da mesma forma, irmãos, olha para a sociedade como um todo, onde você está inserido. Se você tem uma equipe de trabalho,
se você é um líder ou se você pertence a uma equipe no seu trabalho, se essa equipe não andar junto, não estiver conectado, irmãos, não vai funcionar. O trabalho não rende. Não, pastor, cada um faz o seu lá na minha parte. Eu entendo, irmãos. Eu também trabalho CLT, fora minhas obrigações na igreja. E eu tenho as minhas obrigações ali, mas se eu não estiver unido com a minha equipe, a gente não anda. Fica uma coisa desconexa. Ah, mas você cuida de uma área específica. Eu cuido de uma área específica, mas ela conversa com outras áreas. Se eu não tiver essa conexão, essa sinergia com os outros grupos, outras áreas de trabalho, a empresa não avança. Você entende? E da mesma forma, no seu dia a dia, no seu trabalho. Olha para a sua vida, no seu trabalho. Como eu falei, se você é um líder, se você tem na equipe uma pessoa que fica, céus, ó vida, ó isso, ó aquilo. Aí você tem uma pessoa na sua equipe que chega atrasado, não tem compromisso, não entrega nada no prazo. O que você vai fazer com essa pessoa? Vai falar assim, muito bem, você é tão digno quanto os outros. Você faz isso? Seja sincero, irmãos. Quem faz isso aqui? Ninguém, irmãos. Você vai lá e corrige, ajusta. Ei, cara, vamos embora. Vamos andar junto. Você faz parte disso aqui também. Não, eu faço aqui porque é meu contrato de trabalho. Sim, é seu contrato de trabalho. Mas, acima de tudo, você pertence a um grupo. E esse é o lugar onde Deus está te plantando nesse tempo para tirar o seu sustento. Eu não olho para a Castrol como minha fonte de renda, mas é o lugar onde a empresa que hoje o Senhor me plantou para que eu pudesse ter o recurso que eu preciso. E eu tenho que ser grato, irmãos, e eu tenho que entregar o meu melhor. Da mesma forma, irmãos, eu não estou aqui simplesmente para cumprir um protocolo. Caraca, não tem pastor lá, né? Então eu vou, sabe por quê? Porque não tem ninguém, eu vou, né? Tu acha que é assim que a gente age? Não, irmãos. A gente está aqui de corpo, alma e espírito. 100% nesse lugar. Minha vida está ligada a esse lugar. Então, quando surge uma demanda, eu não fico, puxa vida, nossa, trabalho de novo. Tu acha que a gente age assim? Não, irmãos. A gente olha para a pessoa, para a situação. Cara, esse cara está precisando de ajuda. Não, calma aí, vamos lá, vamos resolver isso aqui. Ah, mas vai gerar problema, vai gerar tempo, vai gerar trabalho, vai. Mas, irmãos, quando você vê o resultado do trabalho, quando vê o resultado desse tempo dedicado, irmãos, é uma alegria que não tem comparação. Então, olhe para a sua vida nesses 3 aspectos, e eu incluo até também essa questão do trabalho, mas principalmente nesses 3 aspectos que eu citei, e identifique áreas que você precisa de fato ser um. Pastor, talvez hoje eu não esteja tão bem ainda com Deus, não estou orando muito, não estou lendo a Bíblia, não estou ligado com as direções do Espírito. Amém. Hoje é o dia de alinhar. Pastor, talvez eu estou meio assim com a minha esposa e tal, então quebra essa barreira, vamos lá, acerta e caminha certo. Pastor, lá em casa é cada um por si, está uma brigalhada, ou então, ajusta. Chega hoje, depois do almoço, almoça primeiro em paz, depois do almoço. Fala, meu amor, senta aqui, vamos conversar, vamos aparar essas arestas. Sabe por quê, irmãos? Quanto mais problema, quanto mais tempo você levar para resolver o problema, maior ele vai ficar. Então vai lá e ajusta. E se você considera o que eu falei, talvez você está aqui na condição de cada um por si, senta e começa a projetar, sabe? Considera o que eu falei. E começa a projetar, não, calma aí, deixa eu envolver minha esposa nisso aqui, deixa eu envolver meu marido nisso aqui. Deixa eu compartilhar com ele aquilo que eu tenho. Sabe, irmãos, e é só para fechar mesmo essa parte. O que eu já vi de esposa quase que roubando o marido para poder fazer alguma coisa, é assim, impressionante. Não. Eu peguei, mas ele nem sabe. Peguei lá na carteira dele. Mas ele nem sabe. Olha isso, irmãos. Quase uma bandida dentro de casa. Aí, não, e às vezes ainda tem aquela cena, tinha 200 conto aqui na minha carteira, que a gente hoje não anda com dinheiro, né? Mas antigamente era muito comum. Tem 200 conto na minha carteira, só tem 150. Não sei, nem mexi. Bandida, né? Mas por quê? Você está dando oportunidade? Está interagindo? Não, irmão, quando você interage, você fala assim, a conta é essa, eu ganho X, estou gastando X mais 2. Enquanto não vier esse mais 2, a gente tem que reduzir esse mais 2, para pelo menos zerar.
O ideal é que seja x menos 2. Para quê? Para sobrar, para que a gente tenha uma reserva. Mas pelo menos busca zerar, que é o primeiro passo, e depois você vai lá e reduz para chegar ao zero, a sobra. Mas entenda, quando você está alinhado, não vai ter confusão, porque você vai mostrar matematicamente que é impossível fazer aquilo que está se propondo a ser feito se a conta não está batendo. E vai ser muito mais fácil para ela entender, vai ser muito mais fácil para ele entender. Queridão, olha só, você está gastando demais. Olha nossas contas aqui, ó, tá vendo? Você está gastando e a gente está pagando juros, está pagando cartão enrolado e tal. Está vendo essa conta aqui? Ó? Não fecha. Então, apaga esse teu usuário aí nesses perfis aí de compra, para ninguém nem te sugerir nada. Tem um grupinho de compras aqui no Telegram, então sai dele por enquanto, até que você fique bem. Entende, irmãos? Cuidado, parceria. Amém? Então, talvez você esteja nessa fase. Então, hoje é o dia de quê? Desse alinhamento. Não, calma aí, vou sentar, botar aqui, ó. Irmãos, eu sou das antigas ainda nesse aspecto. Eu gosto de papel. Eu já fiz planilha, já fiz um monte de coisa, tudo elaborada. O que funciona para mim é papel. Paguei a conta, ufa, menos um. Tchá, e vou dando check lá nas contas. Isso me alivia mais. Ver aquelas marcaçãozinhas assim, ó, do lado da conta, isso me traz mais paz. Então, cada um tem a sua forma. Só faz uma. Amém? Compra a planilha, faz uma planilha, escreve no papel, qualquer coisa, irmãos, só não deixe de se organizar e não deixe de envolver o seu cônjuge nesse processo. Amém? E por último, talvez você vai olhar e falar assim, daí tem igreja também, né, pastor? Então, pega esses toques, não traz para o pessoal, fala assim, pô, pastor, está jogando indireto. Não estou jogando indireto, eu estou só trazendo luz para você, trazendo luz para nossas vidas nessa manhã. De quê? A gente precisa estar com uma só visão, uma só disposição mental, um mesmo parecer. Amém? Para que não haja entre nós divisões, para que a gente possa caminhar juntos dentro do propósito de Deus, irmãos, e pode ter certeza. Assim, essa frase, esse versículo mexe muito comigo, irmãos. Quando lá em Gênesis, Deus ele chega e fala, quando os homens estão construindo a Torre de Babel, ele fala, eles são um. E não há nada do que eles projetem no coração deles que eles não conseguiriam fazer. Eles agora são um coração único. Eles estão unidos. E não há impossíveis para o que eles projetam fazer. Nada vai impedi-los de fazer aquilo que eles estão propondo a fazer. Agora, você imagina, irmãos, Deus falar isso de pessoas com o coração levemente deturpado. Imagina a gente 100% alinhado com Ele. O que nós podemos fazer, irmãos? Já parou para pensar nisso? A ponto de falar assim, cara, Osasco é um. Não é o Felipe, não é o Douglas, não é a Raiba, não é a Michelle, não é a Jeane, não é a Cássia. Osasco é um. E não há nada que eles não consigam fazer. Não há impossíveis para eles. Você crê nisso? Amém? Você pode ficar de pé? Queria chamar aqui o Ministério de Música.